Oi, gente, juntos novamente aqui no Fala Tel e a gente continua falando do Mundial de Clubes. Aliás, é o que está todo mundo falando no mundo do futebol. E aqui no Fala Tel, sempre em nome de B2Xbet, Líderbet e Geralbet. E aquele mantra: jogue com responsabilidade e para maiores de 18 anos. B2Xbet, Geralbet, Líderbet são bets regularizadas, onde você faz a sua fezinha com muito mais segurança e dentro da lei. Vamos lá, vamos falar de dois grupos que entram em campo nos Estados Unidos nesta quinta-feira. A gente começa pela segunda rodada do Grupo A. O Palmeiras vai jogar em New Jersey, Nova Jersey, onde fez a sua estreia, empatando em 0-0 com o Porto, agora com a equipe do Egito, o Al-Ahly. Esse é um jogo fundamental para a equipe do Palmeiras com relação às oitavas de final. O Palmeiras precisa vencer o Al-Ahly, porque é um adversário direto em uma das duas vagas deste grupo. E eu acho que vai vencer. O Palmeiras estreou bem, uma defesa firme, um meio de campo pegador. Tá faltando gol. Aliás, já vinha faltando gol no Campeonato Brasileiro. Nos últimos tempos, o Palmeiras tem tido muita dificuldade em balançar as redes. Não sei o que está acontecendo com o Vitor Roque, se de repente é um jogador que depois que voltou da Europa não veio com tanta confiança, não é um jogador que está com aquela confiança de marcar, às vezes se apavora, às vezes erra a jogada. Tá na hora de voltar a ser o Vitor Roque do Atlético Paranaense. E o Flaco Lopes não é um jogador totalmente confiável, às vezes sai como titular, resolve, às vezes sai como titular, não resolve, às vezes entra, marca, às vezes entra e passa desapercebido. Então tá tendo dificuldades a equipe do Palmeiras. Já gostei do Estevão no jogo contra o Porto. Se movimentou mais, não ficou fixo na direita, onde ele fica uma presa fácil para ser marcado. Acredito no Palmeiras. Aliás, eu estou dizendo aqui, olho no Palmeiras. Acho que o Palmeiras vence essa partida por 2-0, 2-1. Esse seria aí o meu palpite. Outro jogo deste grupo é Inter-Miami. O Inter-Miami do Messi, do Suárez, jogando contra o Porto. Esse jogo na casa do Inter em Miami. Acho que o Inter-Miami tem o Messi? Tem. Mas o Messi é como um Cristiano Ronaldo na seleção. Só que na seleção de Portugal, o Cristiano Ronaldo tem com quem jogar. Se de repente ele precisa tirar o pé, ele sabe que tem outros jogadores que vão resolver. E no Inter Miami, não. O Messi e o Suárez, grande centroavante, mas já está em fim de carreira. Ah, mas o Messi também tá. Só que o Messi é fora de série. O Suárez é um ótimo jogador e está em fim de carreira, então já não dá para contar tanto. O Messi dá para contar, mas sozinho é difícil. Se fizer uma marcação dura em cima do Messi, ele não vai conseguir sair. Ele já é um jogador também que já está indo aí para o seu final de carreira. Aliás, eu acho que o Suárez encerra a carreira no final deste ano e o Messi vai para mais uma Copa do Mundo e depois encerra a sua carreira. Então, por isso, eu vejo que o Porto é favorito. Eu colocaria aí um 2-0 para o Porto em cima do Inter Miami e aí vai caminhando para Palmeiras e Porto passarem para as oitavas de final. Bom, vamos passar para o grupo B. Às 7 horas da noite, a gente tem o Seattle jogando em Seattle, o Seattle Sounders contra a equipe do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid que tomou do PSG 4-0 na estreia. O Seattle perdeu para o Botafogo por 2-1. Aqui eu acredito no Atlético de Madrid. Acho que vence por uns 3-0. É um jogo de 3 ou mais gols. Acho que o Atlético de Madrid joga mais contra o Seattle do que jogou contra o PSG. Reclamou de cansaço, de muito calor. Seattle vai estar quente, só que o jogo vai ser no meio da tarde também. Então não sei, mas não é um lugar que nessa época do ano vai estar com
a mesma temperatura do jogo Atlético de Madrid e PSG. Eu acredito aí que a gente tenha uma temperatura mais amena. O Atlético de Madrid se reclamou do cansaço, pode ser que tenha uma situação melhor e é muito mais time do que o Seattle. O Seattle é um time bem meia boca. E aí, às 10 da noite, a gente tem na Califórnia o PSG jogando contra o Botafogo. Será que o Fogão vai aguentar o PSG? O PSG que venceu a Liga dos Campeões da Europa, o PSG que venceu o Atlético de Madrid por 4-0, que eu acho que vai vencer o Botafogo também. Me desculpe a torcida do Fogão, mas eu colocaria aí 3-0 PSG, 4-0 PSG, 4-1 PSG. Para mim é um jogo de 3 ou mais gols e eu vejo o PSG vencendo o Botafogo com uma certa facilidade. Eu vou mais além. Eu vejo o PSG e Real Madrid como favoritos ao título deste Mundial de Clubes, desta Copa do Mundo de Clubes. Vejo que a definição desse grupo vai ficar para a segunda vaga. Quem vai ser o segundo colocado? E aí tem Botafogo e Atlético de Madrid na disputa. Aliás, eu estou vendo aí um Palmeiras de repente, primeiro colocado no grupo A, pegando o segundo do grupo B. E esse segundo pode ser Atlético de Madrid ou Botafogo. Hoje, me desculpe, torcedor do Fogão, hoje eu coloco Atlético de Madrid. E lá, eu acho que o Palmeiras passa em primeiro e o Porto passa em segundo. O Porto pegando a equipe do PSG. São palpites. Queria agradecer demais a sua audiência aqui no nosso Falatel, aqui na TV Low Game, que só cresce, impressionante, muito legal. Aproveite, faça a sua inscrição, dê o seu like, isso ajuda a gente a ser impulsionado dentro do YouTube. Sempre em nome de Líderbet, Geralbet, B2X, Bet e sempre com o mantra, jogue com responsabilidade e para maiores de 18 anos. A gente volta logo para continuar falando de futebol, de Fórmula 1, para continuar conversando com você, palpitando junto com você. Um forte abraço e cuide-se bem.